Bom, estou aqui com o ministro Ciro Nogueira, presidente da Febraban Isaac Sidney. Nessa breve conversa, ministro, eu começaria com um tema que está na ordem do dia, inflação. Há pouco tempo o senhor deu uma declaração dizendo que a inflação cairia para metade este ano. Mas o cenário mudou com a guerra, com o aumento do preço do petróleo. Qual é a sua avaliação, sua análise sobre esse tema? É um tema que nos preocupa muito, né? O presidente, no início do ano, focou: Ciro, nós temos que focar o governo em reduzir a inflação e aumentar a geração de emprego. Existia uma previsão de nós reduzir pela metade, ninguém esperava essa guerra absurda que o mundo se envolveu, mas nós temos uma perspectiva de ter uma redução ainda, não tão significativa como queria acontecer, mas eu espero que a população brasileira, que está sendo tão afetada com aumentos, principalmente no que diz respeito aos combustíveis, com o fim da guerra, a gente possa ter uma retração muito grande nessa questão de inflação no nosso país. Isaac, eu jogo esse tema para você também do ponto de vista do setor bancário, né, que isso é uma variável importante. Como você está vendo esse novo cenário para a inflação e o que pode ser feito numa situação dessa? Obrigado, ministro, pela visita aqui à Febraban. Olha, a questão da inflação tem algumas consequências. Uma delas é que quando tem inflação no patamar que se encontra, o Banco Central se vê na contingência de subir os juros, a taxa básica da economia. E aí também os juros bancários acabam seguindo essa sorte, essa trajetória. O poder de compra das pessoas, dos trabalhadores é afetado e o apetite a crédito também começa a ser contaminado. Mas o setor bancário está preparado. Nós temos uma carteira de crédito robusta, a qualidade do crédito e o perfil também do crédito são satisfatórios e os bancos estão preparados para continuar provendo crédito para a população. Nós provemos 8 trilhões de reais de crédito durante a pandemia. Os bancos funcionaram, de um lado, como um muro de contenção para evitar uma piora da condição econômica e como uma alavanca para a recuperação mais rápida. Essa queda do dólar, o senhor acha que alivia essa discussão sobre o preço dos combustíveis? Essa questão dos combustíveis é um problema mundial, não um problema no nosso país, né? O Brasil, com certeza, foi o país que menos repassou aumentos, apesar de ter sido significativos, no mundo, né? Você vê, você anda em qualquer local da Europa, o combustível está todos acima de 10, 12, 15 reais, né? Os Estados Unidos triplicou o valor. Então, aqui no nosso país, nós temos sofrido bastante, a população está sendo penalizada. O governo federal fez tudo que foi possível até agora no que diz respeito aos combustíveis. Nós zeramos toda a participação no combustível, que mais importa, que é a questão do diesel e do gás de cozinha. E, às vezes, faltou um pouco de sensibilidade, principalmente dos governadores, que utilizaram os combustíveis no nosso país para arrecadar mais. Alguns governos estaduais chegaram a aumentar a sua arrecadação em 36%, num momento desse de pandemia, de guerra. E isso é uma falta de sensibilidade muito grande, que eu espero que eles revejam isso e vão ser todos, com certeza, analisados nas eleições que nós vamos ter em outubro. Isaac, essa combinação, essa variável, inflação, dólar, preço do petróleo, como é que você está vendo? Eu queria aproveitar aqui a fala do ministro, ele tocou alguns pontos relacionados com a conjuntura econômica. O que importa para um setor como o setor bancário, que é estratégico para a economia? É que nós possamos, independentemente do governo, possamos ter um ambiente macroeconômico, microeconômico, que possa favorecer o ambiente de negócios e o ambiente de crédito. Quando você tem uma política fiscal que possa vir a se deteriorar, isso é ruim porque pressiona o câmbio, pressiona a inflação e fica uma ciranda. Não é isso que eu estou dizendo que está acontecendo, mas é importante que nós recebamos essa fala do ministro com aquilo que pode de fato acontecer. Seria muito ruim que no ano eleitoral o país tivesse uma deterioração da sua política fiscal. Nós precisamos, enquanto país, do ponto de vista da institucionalidade, enxergar uma sustentabilidade da dívida pública. Nós precisamos mudar o país do ponto de vista das reformas estruturais. É uma pena que o Congresso não tenha aproveitado todas as janelas para fazer, por exemplo, a reforma tributária, a reforma administrativa. Isso tudo impacta no preço dos ativos do país e a nossa expectativa de que nós possamos, de fato, aproveitar o momento, a conjuntura econômica, para que esse país possa ter condições de uma recuperação mais rápida. Esse ano é um ano em que a atividade econômica vai desacelerar na comparação com o ano passado. O ano passado o PIB foi de 4,6%, o que se estima nas projeções, por exemplo, do Banco Central é um crescimento de 1%. As nossas projeções estão um pouco abaixo disso, em torno de 0,7%, 0,8%. O fundamental é que nós possamos continuar focados em reformas estruturais, macroeconômicas e microeconômicas
microeconômicas para termos o país a capacidade de continuar atraindo investimentos, gerando empregos. Isso é que é importante. Ministro, reformas. Estamos num ano eleitoral, sempre tem essa leitura de que no ano eleitoral reformas não andam. Essa também é a sua visão? Infelizmente, nós tivemos algo para gravar isso, que o processo eleitoral foi muito antecipado. Reformas importantes já deveriam ter saído do papel. Nós tive essa semana com o presidente Rodrigo Pacheco para se priorizar a questão da reforma tributária. Espero que o mais rapidamente possível o Congresso Nacional, no que diz respeito ao Senado, vote a reforma tributária, mas não ficou uma frustração no que diz respeito à reforma administrativa, que era uma sinalização muito boa que nós queremos para o setor público nos próximos anos, e já que não afetava os atuais servidores. Então, isso seria uma sinalização muito importante, mas não tenho dúvida que nós iremos fazê-la depois das eleições. É um debate importante que nós temos que voltar. Nós deixamos de aproveitar o Congresso mais reformista de nossa história, mas eu não tenho dúvida, levando em conta o que aconteceu nas eleições municipais, que é sempre um reflexo, ela se reflete nas eleições nacionais, esse perfil de pessoas que têm sintonia maior com a população, que quer que os serviços públicos sejam mais bem prestados, visando uma otimização e ter uma gestão pública muito mais eficiente, um Estado menor, vai se tornar vencedor nas eleições próximas, e nós iremos implementar essas reformas que são fundamentais para atrair investimentos, para atrair confiança internacional, e nós temos um Brasil muito melhor para todos. Eu estava conversando com o Isaac agora há pouco sobre o Marco Legal de Garantias, que é um projeto importante. Qual a chance e qual a sua visão desse projeto? Eu acho que nós vamos priorizar. Isso aí é fundamental. Não acredito que exija muita divergência no que diz respeito a levar o crédito às pessoas, criar mecanismos para que as pessoas possam utilizar suas garantias de uma forma mais racional. Eu não tenho dúvida que o Congresso Nacional irá, independente de situação ou oposição, abraçar essa ideia que é bom para todo o país. Para a gente encerrar, Isaac, eu queria que você colocasse, sob o ponto de vista do setor bancário, a importância desse marco. Se o país conseguisse ter um novo marco legal de garantias, seria um grande contributo para o mercado de crédito. O sistema bancário brasileiro é o que menos recupera garantias no mundo. É o que mais tempo demora para recuperar uma garantia e mais custos tem também para recuperar uma garantia. Isso impacta diretamente no custo do spread bancário. Muitos falam e o tempo inteiro e criticam os juros bancários que são elevados. São de fato muito altos. A questão não é se são, mas por que são altos. Nós temos que enfrentar as causas estruturantes do spread bancário. Por exemplo, a cunha fiscal elevada que incide no setor bancário. O custo da inadimplência, 82% do custo da intermediação financeira tem a ver exatamente com o custo da inadimplência. Então é inconcebível que nós continuemos com um sistema em que nós não conseguimos recuperar as garantias, nós não conseguimos nem em tempo razoável. Em média, o Brasil demora cerca de 4 anos para recuperar. Vou te dar um dado, João. Enquanto na Europa, por exemplo, na Inglaterra, para cada $1 de garantia são recuperados 85 cents, no Brasil apenas 15 cents por dólar. Isso significa dizer que nós temos um problema estruturante e precisa ser resolvido. Nós apostamos que esse marco legal de garantia será um avanço. Nós participamos, enquanto setor bancário, da concepção do anteprojeto de lei, estamos com a expectativa e vamos no Congresso Nacional, então, buscar para que os parlamentares possam avançar nessa aprovação. Muito obrigado, Isaac. Muito obrigado, ministro.